Olá, bom dia. Eu sou o Reverendo Hélio de Oliveira Silva, professor da matéria História do Pensamento Cristão 2 no Seminário Presbiteriano Brasil Central, em Goiânia, Goiás. Essa é a nossa aula de número 6 e eu quero falar sobre Jonathan Edwards e o reavivamento. Muito bem. Jonathan Edwards foi um pastor congregacional que viveu no século XVIII, sendo considerado um dos maiores teólogos e pensadores da história dos Estados Unidos. Edwards ele apoiou alegremente o reavivamento que surgiu nos Estados Unidos naquela época, chamado o Primeiro Grande Despertamento, vendo no reavivamento a manifestação genuína do Espírito de Deus para a nação norte-americana. Mas também ele foi um crítico severo dos desvios, dos exageros e as impropriedades que por vezes ocorreram naquele reavivamento. Uma de suas principais preocupações foi mostrar em seus inscritos quais os critérios pelos quais se pode reconhecer a autenticidade de uma experiência religiosa dessa natureza. Edwards nasceu em 1703 em Windsor do Leste, no estado de Connecticut, sendo filho de um consagrado ministro congregacional. Lloyd Jones descreve a Jonathan Edwards como tendo um intelecto vigoroso, imaginação brilhante, originalidade admirável e acima de tudo, honestidade em todos os seus escritos. Além disso, Edwards era dotado de humildade, modéstia e excepcional espiritualidade, sendo ao mesmo tempo um vigoroso teólogo, um hábil pastor e um grande evangelista. James Packer acrescenta que Edwards era um homem alto, reservado, de voz suave, mente privilegiada e um coração modesto. Edward ingressou no colégio de Yale em 1716. E obteve o grau de bacharel em 1720. Ele continuou seus estudos teológicos e trabalhou como professor assistente por algum tempo. Após um breve pastorado numa igreja presbiteriana de Nova York, menos de um ano, em 1726, aos 23 anos de idade, ele foi e se tornou auxiliar do seu avô, o reverendo Salomão Stoddard, o famoso pastor da igreja de Northampton, em Massachusetts. No ano seguinte, 1727, Jonathan Edwards casou-se com Sarah Pierpont, uma moça de 17 anos de idade, filha de um pastor bem conhecido e bisneta do primeiro prefeito de Nova York. Os historiadores destacam a harmonia, o amor e companheirismo que sempre caracterizou a vida do casal. Eles gostavam de andar a cavalo ao cair da tarde para poderem conversar e antes de se deitarem sempre tinham juntos os seus momentos devocionais. Jonathan e Sarah tiveram 11 filhos. E um dado interessante sobre isso é que os 11 chegaram à idade adulta numa época em que boa parte dos filhos faleciam ainda na infância, na experiência da sociedade norte-americana naquele período. Isso era um fato raro naqueles dias. Em 1900, um repórter identificou 1.400 descendentes do casal Edwards. Entre eles, houve 15 dirigentes de escolas superiores, 65 professores, 100 advogados, 66 médicos, 80 ocupantes de cargos públicos, inclusive 3 senadores e 3 governadores de estado, além de banqueiros, empresários e missionários. Em 1729, com a morte do seu avô, Jonathan tornou-se o pastor titular da igreja de Northampton, uma igreja congregacional, na qual, através de sua poderosa pregação, que era a exposição bíblica, ele pregava expositivamente, ocorreu um grande reavivamento 5 anos mais tarde, especialmente nos anos de 1734 e 1735.
O grande despertamento tivera os seus primórdios alguns anos antes entre os presbiterianos e reformados holandeses na Pensilvânia e Nova Jersey. Cresceu com as pregações de Edwards e atingiu seu apogeu no ano de 1740, com o trabalho itinerante do grande revivalista inglês George Whitefield, que passou uma temporada nos Estados Unidos. Whitefield nasceu em 1714 e morreu em 1770. Em 1750, após 23 anos de pastorado, Jonathan Edwards foi despedido pela sua igreja, despedido sumariamente, e a razão principal sendo a sua insistência em que somente pessoas convertidas e que fizessem declaração pública de sua fé deviam ser recebidas como membros da igreja e participar da ceia do Senhor, em contraste com a prática anterior do seu avô, que havia feito o chamado Acordo do Meio Termo. Esse acordo dizia o seguinte, que pessoas não batizadas poderiam apresentar os seus filhos ao batismo. E essas pessoas, então, que eram batizadas, viviam praticamente uma fé nominal, e quando chegavam à idade adulta, sem conhecer o evangelho com consistência, porque seus pais nunca tinham se comprometido com a fé cristã evangélica até então, havia um esfriamento moral na vida da igreja. Jonathan Edwards se opôs a isso depois de um tempo de tolerância e sofreu amargamente uma derrota perante a liderança da igreja, que não aceitou a sua insistência numa declaração de fé bíblica e de uma prática do batismo que estivesse baseada num compromisso digno dos pais que apresentavam seus filhos ao batismo na igreja. Resultado, ele foi demitido sumariamente, e isso traz para a gente várias lições sobre o pastorado. Se Jonathan Edwards, que era um pastor, um excelente teólogo, um pastor extremamente amoroso, que tinha uma vida de santidade que empolgava as pessoas e foi um dos grandes líderes do reavivamento, e por causa de uma questão doutrinária menor, mas que tinha tudo a ver com o zelo doutrinário da igreja, ele foi demitido sumariamente. Então nós que somos pastores no século XXI, onde as coisas são muito menos claras do que naquela época em termos doutrinários, precisamos ficar atentos. Jonathan Edwards pagou o preço da fidelidade, mas Deus foi fiel a ele. Ele ficou, depois disso, 7 meses sem receber salário e foi enviado para uma igreja bem distante, lá na fronteira dos índios Apaches, os Peles Vermelhas, onde ele foi uma espécie de pastor missionário. Foi lá que ele conheceu David Brainerd, o missionário aos Apaches, aos Peles Vermelhas, escreveu a sua história, e ele morava numa região de floresta e, por incrível que pareça, criou seus filhos nesse ambiente e nenhum deles veio a morrer. Um detalhe curioso sobre a vida de Jonathan Edwards e a sua esposa Sarah Pierpont é que os dois sempre conversavam com seus filhos ainda pequenos sobre a possibilidade da morte e então a esperança da vida eterna. Eles educavam seus filhos na esperança do céu desde pequeno, porque se algum deles viesse a falecer na infância, já teriam conhecido a graça, o evangelho e tudo mais. Exemplo de vida consagrada para nós, pastores do século XXI. Então, assim que saiu de Northampton, Jonathan Edwards foi, como eu disse, para um lugar chamado Stockbride, uma região remota na colônia de Massachusetts, onde trabalhou como pastor e missionário entre os índios. Em 1757, devido à sua excelência como educador e à sua fama como teólogo e filósofo, nós falamos muito da teologia de Jonathan Edwards, mas ele é muito respeitado nos Estados Unidos, no meio secular, por suas posições filosóficas, não teológicas. Sempre que se menciona Jonathan Edwards no ambiente secular nos Estados Unidos, não é porque ele era pastor, mas porque ele era filósofo. Então, devido à sua excelência no trabalho, em 1757, ele foi convidado para ser o presidente do Colégio de Nova Jersey, que era o início da Universidade de Princeton, onde Simonton vai estudar 120 anos depois da experiência de Jonathan Edwards.
110 anos depois, mais ou menos. Na verdade, 100 anos, porque Simonton foi para o seminário de Princeton em 1854 e Jonathan Edwards foi para lá em 1757. Um mês após a sua posse, fevereiro de 1758, Edwards faleceu repentinamente devido a complicações resultantes de uma vacina contra a varíola. Ele se apresentou como voluntário para experimentar a vacina e houve complicações que levou a Edwards a óbito. Bom, Packer resume a vida de Edwards da seguinte frase: por toda a sua vida alimentou a sua alma com a Bíblia e por toda a sua vida alimentou o seu rebanho com a Bíblia. Aqui está a segunda parte da biografia do Jonathan Edwards. Mas o propósito dessa matéria não é falar sobre a história em si, mas sobre o pensamento de Jonathan Edwards. Qual que era o contexto religioso no qual Jonathan Edwards estava vivendo ali nos Estados Unidos? Aqui eu coloquei um mapa das 13 colônias. Os Estados Unidos em 1740, 1730, 1750, era isso aqui, as chamadas 13 colônias inglesas. Aqui dá para você ter uma ideia do tamanho do espaço que ocupavam as 13 colônias frente ao que os Estados Unidos é hoje, depois de 300 anos desse período. Então, quando Jonathan Edwards iniciou o seu ministério na Nova Inglaterra, já havia sido colonizada pelos ingleses há 100 anos. Os colonos eram, em sua maioria, puritanos calvinistas que haviam lutado muito sem sucesso por uma igreja mais pura na Inglaterra. Então buscaram maior liberdade religiosa para suas convicções no Novo Mundo e foram para as 13 colônias. Após um período inicial de sofrimentos e provações amargas, o Dia Mundial de Ação de Graças, na última quinta-feira de novembro, tem a ver com esse período de muita dificuldade que os colonos viveram e depois, com a ajuda dos índios, conseguiram produzir alimentos e na primeira colheita deram um banquete de ação de graças junto com os índios e isso virou para a história posterior o Dia Mundial de Ação de Graças, a última quinta-feira do mês de novembro. No final do século XVII, em decorrência depois das melhoras que vieram, a vida na Nova Inglaterra era em grande parte pacífica e confortável. A maioria das pessoas pertencia à classe média e o nível educacional era relativamente alto. Todo esse progresso havia sido alcançado por causa dos valores religiosos e éticos dos puritanos, como o seu amor ao trabalho, a sua disciplina de vida, a sua rejeição dos vícios e a preocupação em serem bons mordomos das bênçãos de Deus. Porém, juntamente com a prosperidade material, ocorreu um declínio no fervor religioso entre as novas gerações. O cristianismo de muitos se tornou meramente nominal. O mundanismo e a apatia espiritual tornaram-se generalizados. Daí surgirem acordos como o Acordo do Meio Termo na Igreja de Salomão Stoddard. Além disso, esse é o período que estava surgindo o racionalismo e o iluminismo. Com a sua ênfase na razão e na capacidade humana, também estavam influenciando muitas pessoas nos Estados Unidos. Nesse ambiente desanimador ocorreu o primeiro grande despertamento, entre os anos de 1720, atingindo o apogeu em 1740 e ainda perdurando por uns 20 anos a mais até 1760, quando surgiu a Guerra da Independência, que aconteceu em 1776 nos Estados Unidos. Jonathan Edwards, como nós dissemos no começo, ele foi um dos grandes defensores e propagandistas do primeiro grande reavivamento. Aqui eu coloquei um documento, não dá para você ler, é só para você saber, das chamadas resoluções de Jonathan Edwards. Era comum naquela época cristãos escreverem resoluções espirituais que eles iriam seguir por toda a vida. Jonathan Edwards escreveu muitas. Tem um livro
traduzido já para o português, que é um comentário sobre cada uma dessas resoluções, publicado pela editora Fiel, As Resoluções de Jonathan Edwards. Então, quais foram as contribuições de Jonathan Edwards para a história do pensamento cristão? E tem tudo a ver principalmente com reavivamentos. A maior contribuição de Jonathan Edwards para a igreja evangélica está nos importantes livros que escreveu como teólogo e intérprete do reavivamento do primeiro grande despertamento norte-americano. Curiosamente, sua obra mais conhecida, especialmente aqui no Brasil, é pouco representativa do seu pensamento como um todo. Trata-se do célebre sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, que era a única obra que a gente conhecia de Jonathan Edwards até 30 anos atrás, praticamente aqui no Brasil, traduzida para o português. Ele pregou esse sermão na cidade de Enfield em 1741. A ênfase maior dos seus escritos, no entanto, e seus sermões não está na ira de Deus, e sim na majestade, na glória e na graça de Deus derramada sobre os pecadores. Além de muitas conversões e santificação de vidas, o grande despertamento também aprofundou uma divisão entre os líderes que eram favoráveis ao reavivamento e aqueles que não eram favoráveis ao reavivamento. Dentro do presbiterianismo nos Estados Unidos nessa época, foi o período da divisão da ala velha e da ala nova. Na época de Simonton, as divisões dentro do presbiterianismo eram sobre a velha escola e a nova escola, nomes diferentes para posturas muito parecidas do século anterior. Lembrando que Simonton vai viver na época do segundo grande despertamento, com Finney e Moody, enquanto que Jonathan Edwards é do primeiro grande despertamento, que aconteceu também na Inglaterra, que é o período de Edwards, de George Whitefield e de John Wesley, os dois segundos na Inglaterra, sendo que tanto Wesley como Whitefield tiveram um período também nos Estados Unidos. O problema ficou mais sério quando, após a obra de pregadores sérios e equilibrados como Edwards e Whitefield, surgiram imitadores sensacionalistas que manipulavam emocionalmente as pessoas. Dr. Lloyd Jones diz que Edwards lutou em duas frentes: contra os adversários do reavivamento, e dentre eles haviam alguns presbiterianos, que criticavam as manifestações emocionais do avivamento como obra de Satanás, como puro emocionalismo, e Jonathan Edwards vai laborar contra esses, mostrando que não. Havia sim as manifestações de Deus, e ele trabalhou para demonstrá-las para este grupo. E contra também os extremistas, tendentes ao sensacionalismo, que abusavam das experiências e que queriam simplesmente lucrar em cima daquilo que Deus estava fazendo no reavivamento. É interessante o comentário que Jonathan Edwards fala sobre isso. Ele diz que quando Satanás não pode impedir uma obra de Deus, um reavivamento, então ele dá um empurrão na igreja para ver se a igreja perde o equilíbrio. É muito interessante essa ilustração de Jonathan Edwards. Muitos pastores, vivendo o reavivamento, eles o vivem de forma desequilibrada por darem ouvidos às insinuações, tentações, às mentiras de Satanás, e Jonathan Edwards interpreta isso como um empurrão para ver se você cai, e em vez de você cair, você fica desequilibrado, e aí perde o foco e a seriedade do que você está fazendo nesses momentos. Contra o perigo, ele então questiona os sensacionalistas, contra o perigo de extinguir o espírito e contra o perigo de deixar-se levar pela carne e ser iludido por Satanás. Contra os conservadores que não criam que o reavivamento era de Deus, ele falava: cuidado para vocês não extinguirem o espírito. E para aqueles que eram sensacionalistas, eles olham: cuidado com a carne e com as ilusões de Satanás sobre a igreja. James Packer, naquele livro Na Dinâmica do Espírito, ele fala que uma das coisas que Satanás procura fazer para nos tirar nossa atenção da obra de Deus é provocar distrações. As distrações podem vir por interesses
nossos que nos levam a focar em determinadas coisas que para Deus não tem importância, e também para nos tirar a atenção do que Deus está fazendo, para a gente prestar atenção naquilo que é uma obra de homem. Packer chama de distrações, Edwards interpreta como empurrões de Satanás sobre as ações da vida da igreja. Então, nesse contexto, Edwards propôs-se a defender o reavivamento como obra do Espírito de Deus, ao mesmo tempo em que combateu os excessos e desvios que muitas vezes ocorriam, tanto para o lado conservadorista como para o lado sensacionalista. Buscar o equilíbrio, não o meio termo, mas o equilíbrio bíblico é a principal proposta de Jonathan Edwards nessa situação. Ele escreveu 5 obras importantes no contexto dessa controvérsia, que encerram a sua teologia do reavivamento, e essas obras foram: A Narrativa Fiel da Surpreendente Obra de Deus, 1736-37, descreve o recente despertamento em sua cidade e regiões vizinhas. Um outro livro, Uma História sobre a Obra da Redenção, a Obra de Redenção, são sermões pregados em 1737, mas publicados somente em 1744. As distintas marcas da Obra do Espírito de Deus, publicada em 1741, parece que esse livro que a Vida Nova publicou com o título A Verdadeira Obra do Espírito, porque é um sermão baseado em 1 João 4. Eu tenho esse livro aqui em casa com a capa antiga, e é um sermão baseado em 1 João 4 que a Vida Nova publicou, onde Edwards argumenta que todas essas marcas têm a ver com o aprofundamento da piedade experimental, da fé em Deus. E ele então diz o seguinte: sabemos que o Espírito de Deus atua em reavivamento quando somos levados a, primeiro, está aqui no nosso PowerPoint, glorificar a Deus, a Cristo encarnado. Segundo, agir contra os interesses do reino de Satanás. Terceiro, ter-se grande consideração pelas Escrituras. Quarto, seguir a verdade. Quinto, amar a Deus e ao próximo. Esse é um esboço do que Jonathan Edwards descreve nesse livro, A Verdadeira Obra do Espírito de Deus. Fica claro que o critério do reavivamento não é o tumulto e agitação das reuniões, mas a presença do fruto do Espírito Santo na vida das pessoas. E esse é um ponto em que Jonathan Edwards insistirá constantemente. Uma outra obra que ele escreveu é alguns pensamentos sobre o atual reavivamento da religião na Nova Inglaterra em 1740. Ele publicou essa obra em 1742. Analisa o movimento mais amplo. Esta obra baseia-se parcialmente em algumas profundas experiências espirituais da sua esposa Sara. A Sara foi considerada por algumas pessoas uma desequilibrada mental, porque ela tinha várias experiências espirituais com o Espírito Santo, e Jonathan Edwards descreve algumas delas, e ele responde defendendo a sua esposa de que ela não é uma mulher desequilibrada, mas de fato, por causa da sua piedade, ela tinha algumas experiências marcantes com Deus. Uma experiência que alguns historiadores mencionam é que certa vez Jonathan Edwards entrou no quarto para falar com ela e ela estava levitando enquanto orava. Não foi ela que disseminou isso, foi o próprio Jonathan Edwards que disse que ela estava tendo essa experiência, e ele contava nenhuma dessas experiências para exaltar a si mesmo ou para dar voz e vez ao sensacionalismo, mas ele dizia de coisas que ele disse: eu presenciei isso na minha experiência com a minha esposa. Tem surgido algumas biografias da Sarah Pierre Ponte. Uma delas foi escrita pela Noel Piper, esposa do John Piper, o Deus Maravilhoso, essas mulheres e o seu Deus Maravilhoso. E a primeira biografia que ela apresenta é a biografia de Sarah Pierre Ponte, e lá ela descreve algumas e analisa algumas das experiências que Sarah viveu no reavivamento.
Na quarta parte dessa obra, Edwards delineia a forma característica da atuação de Satanás nos reavivamentos. Quando ele descobre que não pode reter a obra de Satanás, aquilo que eu falei sobre o empurrão, ele então procura empurrá-las para os excessos e para as extravagâncias, desviando a sua atenção de Deus por meio de explorar a força dos seus sentimentos, o emocionalismo. Deus permite a atuação do diabo em meio aos reavivamentos a fim de tornar evidente, acima de qualquer dúvida, que os frutos do reavivamento são dele e não dos talentos pessoais das pessoas que o recebem. Então ele escreve a sua obra mais amadurecida sobre o reavivamento, que é o Tratado sobre as Afeições Humanas, publicado em 1746. Aqui tem uma fotografia do resumo, bem resumido deste livro, que foi publicado em português pela editora Pes. Na próxima prancha do PowerPoint eu vou mostrar como está a capa desse livro hoje. No Tratado sobre as Afeições Humanas, que é a sua obra mais amadurecida sobre o reavivamento, resultou de uma série de sermões pregados em 1742 e 1743 sobre 1 Pedro 1,8. Ele escreve um livro grosso, todo baseado numa exposição do versículo 8 de 1 Pedro 1, que é um texto muito bonito, aquele que diz que nós amamos a Jesus Cristo, mesmo não havendo visto, e temos uma experiência gloriosa e graciosa dessa ação de Deus na nossa vida. Vale a pena ler 1 Pedro e se deliciar com quanta coisa Jonathan Edwards escreve a partir da sua visão do versículo 8 do capítulo 1. Então, nesses sermões, ele argumentou que o cristianismo verdadeiro não se evidencia pela quantidade ou a intensidade das emoções religiosas que nós vivemos enquanto estamos na presença de Deus, mas por um coração transformado que ama a Deus e busca o seu prazer, o prazer de Deus aqui na terra. Ele faz uma análise rigorosa das diferenças entre a religiosidade carnal, que produz muita comoção, e a verdadeira espiritualidade que toca o coração com a visão da excelência de Deus e o liberta do egocentrismo. A obra se divide em 3 partes. Primeiro, ele trata acerca da natureza dos afetos e a sua importância na religião. Daqui a pouco eu vou definir o pensamento de Jonathan Edwards sobre afetos. Edwards busca provar a sua legitimidade combatendo a validade de grandes sermões doutrinários sem um fervor consagrado. Ele não condena a doutrina em si, mas ele condena o racionalismo doutrinário que torna os nossos sermões muitas vezes perfeitos doutrinariamente, mas secos no que diz respeito à ação de Deus na nossa vida. Uma vez um repórter chegou para George Whitefield e disse: "Deixa eu publicar os seus sermões no meu jornal." E George Whitefield diz: "Pode publicar, mas eu não garanto nem o trovão, nem o relâmpago e nem o arco-íris." Eu perguntei a um historiador inglês que esteve aqui em Goiânia certa vez, Andrew King, se essa citação de George Whitefield ela é verdadeira, e ele diz que lá na Inglaterra ela é tomada como folclore a respeito da experiência de George Whitefield, que não tem como comprovar historicamente, documentalmente, essa conversa de George Whitefield com esse repórter. Mas o que está por trás dessa declaração de George Whitefield é que simplesmente o sermão seco no papel não é a mesma coisa que você ouvi-lo e assisti-lo ao vivo e a cores, não virtualmente, mas lá no local aonde ele está sendo pregado. Isso não quer dizer que Deus não use as questões virtuais ou que ele não use a palavra impressa. É claro que ele usa. Nós vemos constantemente Deus reavivando experiências e pastores por meio de leituras de livros publicados há séculos atrás. O próprio John Wesley, ele tem uma experiência íntima e forte com Deus depois de ouvir a leitura da introdução do comentário de Martinho Lutero ao livro de Romanos. Eu assisti a uma pregação do Dr. Russell Shedd aqui em Goiânia em 1992,
comprei as fitas cassetes dessas pregações, eu as tenho guardado aqui, acho que elas nem rodam mais. Mas depois de 10 anos eu me sentei para ouvi-las de novo, porque eu ia fazer uma série expositiva sobre reavivamento e iria pregar os mesmos textos que o Dr. Russell Shedd havia pregado numa conferência sobre reavivamento aqui em Goiânia em 1992. E quando eu ouvi o primeiro sermão da série, ouvindo na fita cassete, Deus quebrantou meu coração e eu comecei a chorar por causa do quebrantamento que ele produziu. Então, o que a gente quer dizer é que há sim uma diferença entre ouvir o sermão que Deus está falando por meio do seu pregador, do seu expositor bíblico, ali ao vivo, no momento, e participar dessa experiência depois como consequência. Deixa eu ilustrar isso. Tomé, quando Jesus apareceu aos discípulos pela primeira vez, ele não estava presente. Então, quando os discípulos disseram, olha, Jesus esteve conosco, Tomé disse, se eu não pôr o dedo lá, eu não acredito. E uma semana depois, o Senhor Jesus aparece, Tomé está presente, e a primeira atitude de Jesus é dizer para Tomé, põe o dedo aqui, Tomé. Não seja incrédulo, mas crente. Ou seja, Tomé teve de esperar uma semana para ter a sua fé aquecida pela presença de Jesus por não crer no testemunho da igreja. O que quer dizer que estar presente no culto tem sim o seu valor. E quando o salmista diz, eu prefiro estar à porta da casa de Deus do que permanecer nas tendas das perversidades, faz uma diferença imensa. Você está presente em uma escola dominical, domingo de manhã, é bênção para a sua vida para quase um ano não estando ali. Pense sobre isso, você que vai ser pastor de uma igreja local. Então, Eduardes não condena a doutrina em si, mas ele condena muitas vezes o racionalismo que a gente coloca no lugar do nosso sentimento, da nossa resposta de gratidão a como a palavra de Deus nos atinge e nos alcança. Para Eduardes, a religião verdadeira apoia-se muito nos afetos, nas nossas inclinações e respostas afetivas diante da palavra de Deus quando ele fala conosco. Jonathan Edwards mostra que não há sinais definidos de que os afetos religiosos são benignos ou não. Ele alista várias situações que eram apontadas como sinais de que certas experiências religiosas fossem genuínas. Essas experiências não confirmam, mas também não negam a genuinidade de qualquer experiência espiritual. Elas devem ser julgadas por outros critérios mais profundos, e eu coloquei essas experiências aqui no nosso PowerPoint. E o comentário que é feito nesse livro Genuína Experiência Espiritual, que é um resumo bem resumido do Tratado das Afeições Humanas de Jonathan Edwards, mexe com o que a gente entende sobre reavivamento. Isso que Jonathan Edwards diz aqui questiona logo na raiz aquilo que Finney acreditava sobre reavivamento 100 anos depois. Finney dizia que se nós seguirmos certos passos e cumprirmos determinadas questões, nós podemos produzir nós mesmos o reavivamento. Jonathan Edwards, que viveu 100 anos antes, ele discorda de Finney completamente e ele argumenta sobre isso. Finney deveria ter lido isso e prestado mais atenção, mas fazer o quê? Né? Então, o que é interessante quando você lê essas colocações de Edwards no livro dele é a profundidade do conhecimento das escrituras que Jonathan Edwards usa para questionar ou para defender uma determinada posição. E o que é interessante é como que Jonathan Edwards usa textos narrativos para ilustrar, para provar que essa ou aquela experiência ela pode ser um sinal de um reavivamento e também pode não ser. Isso é indiferente. Então, ser seguida de grande emoção pode ser e pode não ser um sinal de reavivamento. E ele então diz, olha, Saul, quando Deus veio falar com ele, ele chorou e Deus mudou ele em outro homem. Mas quando Deus o reprovou, ele chorou também.
Então, chorar, ser tomado de grande emoção, pode sim ser um sinal de reavamento, mas pode ser um sinal de hipocrisia, porque Saul não ficou firme no compromisso que Deus requeria dele e foi disciplinado por Deus por causa disso. Fluência e fervor não provocados por nós não são sinais. Ele cita o exemplo de Saul de novo. Saul profetizou, então ele teve influência, ele falou de Deus ali junto com os profetas, mas depois usou da palavra de Deus para os seus próprios interesses. Então, ter fluência e ter fervor não é um sinal seguro de uma ação sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida. Ser acompanhada de textos bíblicos não é sinal. A gente às vezes fala, olha, mas isso que aconteceu cumpriu isso que está lá na Escritura. E às vezes não cumpre. Ter aparência de amor não é sinal. Às vezes pessoas se mostram muito amorosas na aparência, mas lá dentro do coração a inveja, a soberba, a, o ciúme estão queimando uma floresta inteira. Afetos religiosos de várias espécies não são sinais. O fato de você mostrar este ou aquela manifestação do Espírito Santo não é um sinal seguro, porque na Bíblia há demonstrações dos dois. Balaão é um exemplo. Balaão, ele fala só o que Deus manda, mas depois aconselha o Balaque a fazer Israel se prostituir e desobedecer à lei de Deus para que Deus o punisse pela sua desobediência. Grandes alegrias que seguem certa ordem não é sinal. E ele mostra isso na Escritura. Muito tempo e zelo não no dever também não é sinal. Pessoas podem fazer muitas coisas para Deus e depois Deus rejeitá-las. No dia do juízo vão aparecer aquelas pessoas, Senhor, mas expulsamos demônios, falamos línguas, realizamos milagres. E Deus vai dizer, nunca conheci vocês. E por último, muitas expressões de louvor, de grande confiança e comoção não são sinais. Saul fez isso e deu em nada. O que Jonathan Edwards está querendo dizer é que, embora isso possa acontecer quando um avivamento está em andamento, não são um sinal que você deve procurar. Você deve procurar coisas mais profundas. E ele mostra quais são os sinais verdadeiros de uma genuína experiência espirituais. Quais são esses sinais? Ele diz que os afetos benignos provêm da influência divina. Primeiro, tem que mostrar a ação de Deus na sua vida. Aqui no PowerPoint eu estou colocando as 3 fotografias das 3 publicações do Tratado das Afeições Humanas em português. A Genuína Experiência Espiritual, que é um livrinho bem fininho, um resumo bem pequeno, muito claro, muito bem feito pela editora Pace. Tem aqui Uma Fé Mais Que Emoções, que é um resumo também, mas é um resumo menos resumido. É um livro difícil de entender e mostra como que a argumentação de Jonathan Edwards não é tão simples. E aqui a última publicação, que se eu não me engano é o Tratado na íntegra, não sei como que é a tradução, é um livro que eu ainda não comprei, quero comprar, quero ler também. Esses outros 2 aqui de baixo eu li. No meu blog tem resumos desse livro aqui publicado numa série de estudos que eu ministrei na primeira igreja, que a primeira igreja não gostou de jeito nenhum, porque o livro, o estilo é complicado. Lembre-se que Jonathan Edwards era um puritano, e um puritano gasta muitas palavras para falar pouca coisa. Então, e a argumentação é filosófica, nem todos conhecem a escritura com a profundidade que Jonathan Edwards conhecia, e aí tem dificuldade de entender a sua argumentação. Se você lê pouco a Bíblia, você não consegue usufruir, experimentar o melhor desses autores que conhecem muito as escrituras e que viveram na época do puritanismo. James Packer diz que para que você consiga andar bem com os puritanos, você precisa comprar uma picareta e garimpar os diamantes que eles escrevem naquele emaranhado de muitas palavras que
eles faziam o tempo todo. Então, os aspectos benignos provêm da influência divina. Segundo, seu objetivo é a excelência das coisas divinas. Quando o Espírito Santo está fazendo uma obra sobrenatural, um reavivamento no seu coração, na sua igreja, a, as pessoas se voltam para glorificar a Deus naturalmente. Leia o reavivamento entre os Zulus, ou reavivamento na África do Sul, do Earl Stengen. Ele diz que antes do reavivamento, as pessoas se convertiam, havia conversões na igreja, mas as conversões eram superficiais, eram nominais. E aí, quando o reavivamento chegou, ele disse que os homens vinham para o gabinete dele e perguntavam assim: o que foi que você fez com a minha esposa? Porque agora ela começou a ser dócil, obediente, submissa a mim. As mães chegavam para ele e perguntavam assim: o que foi que você fez com os meus filhos, que antes davam tanto trabalho, agora não, são crianças tão boas? O que você fez com os nossos maridos, que agora até limpam a casa para gente? Naturalmente, as pessoas começam a se inclinar para glorificar o nome de Deus, porque há uma obra do Espírito no seu coração. Enquanto que muitos outros dão valor à aparência, os extremistas, e a fama que podem adquirir disso daí. Por último, Jonathan Edwards diz que a prática cristã é o principal sinal para nós mesmos e para os outros. A presença do fruto do Espírito Santo nas nossas ações. Pessoas mais amorosas, mais bondosas, mais caridosas, mais fiéis, com mais domínio de si, são as experiências que devemos procurar nos reavivamentos. Como bom calvinista que foi Edwards, também ele escreveu algumas obras em defesa das convicções reformadas acerca da incapacidade moral e espiritual dos seres humanos e a sua profunda necessidade da graça transformadora de Deus. Ele escreveu uma obra em 1754 chamada A Liberdade da Vontade e O Pecado Original, de 1758. Os escritos de Edward diferem dos escritos dos demais puritanos por estar livre do seu escolasticismo, apresentando-se mais leves e vívidos, e ainda assim são complicados para a nossa mente moderna. Vamos falar um pouco sobre a genuína experiência espiritual. O que é essa genuína experiência religiosa, ou o que é um nome brasileiro para as afeições religiosas? Jonathan Edwards avaliou a experiência religiosa à luz das escrituras e de suas convicções reformadas. O ponto de partida da sua pregação e da sua teologia foi o Deus soberano, em sua majestade, graça e glória. Esse Deus criou o universo e o ser humano para manifestar a sua grandeza e o seu amor. A majestade e a graça de Deus também se revelam de modo supremo no envio de Cristo para redimir os pecadores. E aplicando isso ao reavivamento, Jonathan Edwards vai dizer que nenhum reavivamento ou experiência religiosa são genuínos se não realçarem esse Deus sublime em sua soberania, graça e amor. O critério principal é este: se quem está no centro das atenções é Deus ou é o ser humano. É aquela história de ser teocêntrico ou antropocêntrico. Para Deus, ou para que Deus esteja no centro, é necessário, em primeiro lugar, que haja nos corações um profundo senso de incapacidade, de dependência de Deus e de convicção da nossa pecaminosidade. Além disso, é preciso que haja a consciência de que toda genuína experiência religiosa é fruto da atuação do Espírito Santo de Deus, que transforma e santifica os pecadores, capacitando-os a amar e honrar a Deus em suas vidas. Portanto, todas as teorias de salvação que dão ênfase às obras humanas ou à capacidade humana só desmerecem a grandeza do amor de Deus revelados a nós em Jesus Cristo e tornado real em nossos corações somente pela iluminação do Espírito Santo que veio habitar em nós. Em todas as suas obras, Edwards insistiu na importância dos afetos profundos na vida espiritual. E por afetos, ou afeições, o Tratado das Afeições Religiosas, ele se referencia
as disposições do coração que nos inclinam para certas coisas e nos afastam de outras. Lembre-se que coração é mente, vontade e emoções. Então, esse coração que se inclina na sua capacidade intelectual, na sua capacidade resolutiva, a volição, a vontade de resolver, a fazer certas coisas, e nos seus sentimentos, nas suas afeições, nas suas emoções, de como reage às ações, às intervenções de Deus na vida da pessoa. Então, as afeições são as disposições do coração que nos influenciam para certas coisas e nos afastam de outras. Todas as nossas ações derivam dos nossos desejos. Ou nos comprazemos no Deus vivo e buscamos servi-lo e honrá-lo, ou somos cativos de desejos voltados para alvos menores. As afeições é aquilo que Paulo trabalha em Filipenses, quando diz das atitudes, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A palavra que é traduzida por sentimento em Filipenses 2, 5 e em outras partes de Filipenses é a palavra phronem, que tem a ver com atitudes, com as inclinações, e é disso que Jonathan Edwards trabalha essa questão das afeições humanas. Edwards advertiu contra dois grandes erros do reavivamento. O primeiro, o mero emocionalismo. Os avivalistas podem simplesmente excitar as emoções das pessoas e produzir falsas conversões. Emoções intensas não são uma evidência clara acerca de uma experiência religiosa genuína. No seu grande tratado sobre as afeições religiosas, Edwards delineou cuidadosamente textos bíblicos quanto a uma experiência religiosa genuína, e eles incluíam uma ênfase na obra graciosa de Deus, doutrinas consistentes com a revelação bíblica e uma vida marcada pelo fruto do Espírito Santo. Então, o emocionalismo não substitui essa ação do Espírito Santo na nossa vida. Pelo contrário, quanto mais cheio do Espírito Santo você for, você mais lúcido e mais sensato será. Isso não quer dizer que você não terá emoções fortes, mas quer dizer que todas essas emoções, elas são controladas pelo Espírito e voltadas para a glória de Deus. E quando nós nos entregamos às emoções, geralmente nós perdemos o equilíbrio. Então, Jonathan Edwards diferencia entre emoções e afeições, para que você entenda as inclinações da sua mente, vontade e emoções. O segundo erro é dar ênfase não a Deus, mas às respostas humanas a Deus. Algo muito comum hoje, com toda a celebração do eu, as experiências pessoais, os testemunhos autocongratulatórios que a gente vê na televisão, em alguns cultos, e que há uma pressão imensa para que nós presbiterianos abramos o culto para que seja uma manifestação de testemunhos. O chamado culto do corpo vivo, em que a maior parte do culto são pessoas dando testemunhos ou pedindo oração. Edwards insistiu em que a essência da verdadeira espiritualidade é ser dominado pela visão da beleza de Deus, ser atraído para a glória das suas perfeições, os seus atributos incomunicáveis e comunicáveis, que é o fruto do Espírito Santo, e sentir o amor irresistível de Deus. Portanto, na verdadeira experiência cristã, o conhecimento de Deus é algo sensível e experimental. Conhecer a Deus é relacionar-se com Ele, não só aprender intelectualmente sobre Ele. A verdadeira experiência cristã consiste não somente em conhecer e afirmar doutrinas cristãs verdadeiras, por importantes que sejam, mas é um conhecimento
afetivo ou a consciência das verdades que a doutrina de Deus descreve, agindo em nós. Difere do conhecimento especulativo, assim como o sabor do mel difere do mero entendimento de que o mel é doce. O cristão, diz Edwards, não apenas crê racionalmente que Deus é glorioso, mas tem em seu coração o senso da majestade de Deus, aquele a quem não havendo visto, há mais. Se eu não colocar o dedo, eu não acreditarei. Coloca o dedo, Tomé. Seja crente, não seja incrédulo. Eu estou aqui. O senso da presença de Deus. Se nossos corações são transformados pelo amor de Deus, assim devem ser transformadas as nossas ações. Se somos mudados ao contemplarmos a beleza do amor de Deus, então amaremos de maneira especial todo ato de virtude que reflete o caráter amoroso de Deus na sociedade. Se temos uma experiência genuína, verdadeira, pessoal, individual, particular do amor de Deus, isso vai transformar como nós amamos, como nós cuidamos, como nós olhamos para o próximo. Porque vemos como Deus olhou para nós. Concluindo esse pensamento, Jonathan Edwards acreditava na importância e necessidade do reavivamento. Ele viu o grande despertamento como uma obra do Espírito de Deus, revitalizando e capacitando a igreja para a sua missão no mundo. Ao mesmo tempo, ele estava consciente de desvios, excessos e até mesmo de atuações satânicas que produziam excentricidades, descontrole emocional, ostentação e escândalos muitas vezes. Porém, ele entendia que tais problemas não invalidavam os aspectos positivos do avivamento e, mais ainda, que alguns dos fenômenos ou manifestações, ainda que inusitados, eram admissíveis diante das experiências profundas da graça de Deus que muitas pessoas estavam tendo, inclusive a sua esposa. Tais coisas em si mesmas nada provavam, mas elas estavam lá e nós precisamos aprender a ver além delas e com mais profundidade. E não simplesmente buscá-las, que é o que acontece muitas vezes na experiência de muitos irmãos. Jonathan Edwards, então, ele diz que a verdadeira conversão tem critérios. Os critérios que realmente indicavam se as conversões e o despertamento eram genuínos ou não eram os frutos visíveis. Quais frutos? Convicção de pecado, seriedade nas coisas espirituais, preocupação suprema com a glória de Deus, apego profundo às Escrituras, mudanças no comportamento ético, moral das pessoas, relacionamentos pessoais transformados, influência transformadora na comunidade. Dizem que o Brasil está experimentando um grande reavivamento. É isso aqui que nós estamos vendo na experiência de reavivamento da igreja brasileira? Não, é uma igreja cheia de querer, é uma igreja mimada, é uma igreja que se acha autossuficiente e que está estagnada há mais de 10 anos no seu compromisso missionário mundial. Eu participei de uma conferência missionária, uma consulta missionária, alguns anos atrás em São Paulo, e a pergunta da consulta era a seguinte: por que nos últimos 10 anos a igreja evangélica brasileira cresceu mais de 10% da população brasileira, mas o número de missionários da igreja evangélica brasileira vista como um todo, nas missões transculturais, continua o mesmo há 10 anos? E a conclusão que nós chegamos nessa consulta foi duas. Primeiro, o crescimento da teologia da prosperidade no Brasil matou o amor missionário da igreja brasileira. Por quê? Porque o que é pregado pela teologia da prosperidade é que você tem que ter a melhor casa, o melhor salário, o melhor emprego, o melhor carro, bens materiais. As bênçãos de Deus são as bênçãos materiais que você recebe. Quem fica buscando essas coisas não dá oferta para missões. Esse é o ponto. Então, buscando gananciosamente as bênçãos materiais de Deus, a igreja brasileira parou de crescer no âmbito missionário mundial. E segundo,
A igreja brasileira não tem uma teologia bíblica do sofrimento, ela não sabe sofrer. Porque a teologia da prosperidade só fala de bênçãos positivas e não admite provações, não admite enfermidades, não admite carências. Não, você não pode adoecer, você é o filho de Deus. E aí a gente vê Valnice Milhomem se internando com nome falso no hospital porque ela dizia que o crente não adoece. Não tem uma teologia de sofrimento, não sabe lidar com a provação. E aí, quando nós enviamos missionários transculturais e eles vão para países muçulmanos, por exemplo, onde há perseguição, eles não suportam. Ou eles chegam lá achando que vão inventar a roda e já tem uma igreja evangélica lá há 200, 300 anos vivendo debaixo de perseguição, enquanto que nós achamos que Deus vai lá livrá-los dessas coisas. Não. Nós não temos um reavivamento no país porque nós não aprendemos a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E Packer nos chama a atenção para dois problemas que a gente tem que lidar quando falamos em reavivamento. Primeiro, então como que nós podemos identificar um verdadeiro reavivamento? Parker nos chama a atenção para dois pontos. Cuidado com a falácia sobre os tempos antigos. Quando formamos um conceito sobre reavivamento baseado na história de um reavivamento particular do passado e aplicamos tal conceito como padrão para qualquer movimento de reavivamento futuro, o perigo é duplo. Corremos o risco de fazer uma avaliação apressada. A observação prévia não consiste em um critério seguro de avaliação para a obra de Deus. As pessoas serão tentadas a escolher o que gostam e a rejeitar o que não gostam, esquecendo-se de que Satanás pode produzir as formas externas do reavivamento sem, contudo, revelar a presença de Deus. E aí nós estamos num congresso do Sínodo do Brasil Central, lá em Séries, alguns 20 anos atrás, quando se falava muito em reavivamento, 1992, 1995, e aí pediu-se para que orássemos para que Deus derramasse o reavivamento no Brasil. E um presbítero se levantou entre nós e disse: Senhor, dá-nos um reavivamento que não seja pentecostal. Ou seja, dá um reavivamento que a gente goste, que nós presbiterianos aprovamos. Nós não controlamos essas coisas. O reavivamento de 1906, no país de Gales, ele não teve um único milagre, mas teve muitas visões. E nós presbiterianos temos dificuldade de lidar com isso. O reavivamento na África do Sul, em Mapumulo, a liturgia da igreja não mudou 1 centímetro. No entanto, Deus fazia milagres excepcionais durante o culto e após o culto, sem que o pastor ficasse instigando qualquer coisa litúrgica para isso acontecer. Então, nós queremos uma mudança que nos agrade e não aquilo que Deus quer fazer. Se Deus é soberano, Ele escolhe o que Ele vai fazer. Se Ele vai trazer milagres ou não, se Ele vai nos humilhar ou não, se Ele vai trazer uma perseguição ou uma provação, ou simplesmente um grande crescimento para a igreja. Reavivamento é obra de Deus e nós precisamos submeter a Ele como Ele faz. Packer diz que nós dificultamos o reconhecimento de qualquer reavivamento futuro, pois construímos um molde de medida negando a criatividade da sabedoria soberana e livre de Deus nesses momentos. Não há base para supormos que os aspectos externos do próprio reavivamento serão idênticos ao do reavivamento anterior que aconteceu em outro lugar. E segundo, Packer diz: cuidado com a falácia romântica. Quando imaginamos que a vinda de um reavivamento resolverá todos os problemas da igreja, resolvendo todos os problemas e trazendo a paz definitiva. O reavivamento traz muito mais trabalho para nós. Lembra que o reavivamento é uma obra do Espírito Santo e ele traz a santidade na bagagem e a nossa carne não gosta de santidade nem de santificação. Um reavivamento livra a igreja dos problemas de apatia e da indiferença quanto à fé, mas, por outro lado, cria muitos outros problemas relacionados a uma vitalidade espiritual desordenada e indisciplinada.
É comum as pessoas, levadas pela influência do momento, perderem o equilíbrio cristão, cedendo espaço ao orgulho espiritual, às ilusões, a censuras desmedidas aos outros, modos extravagantes de agir. Pessoas não convertidas podem se tornar entusiastas da fé e acabarem-se por desiludirem-se por meio de escândalos e se afastarem definitivamente. É aquilo que Lutero diferenciava entre a teologia da cruz e a teologia da glória. A teologia da glória busca a glória dos homens. A teologia da cruz se humilha diante do Deus soberano. Não existe reavamento sem pedras de tropeço. É uma mensagem que eu gostaria de deixar para o final dessa nossa aula de hoje. Que Deus te abençoe. Amém.